Por muito tempo eu evitei falar que nós éramos pentecostais, porque algumas pessoas entendem de uma maneira errada isso, mas essa igreja é uma igreja pentecostal, irmão. Não dá para fazer culto triste aqui. Não dá para fazer culto quieto, não dá, não tá na nossa raiz, não tá no nosso DNA. A gente é barulhento, irmão. Só que nós precisamos ter um coração que adora também. E o nosso coração precisa, irmão, precisa ser ensinado. E ensinável ele precisa ser. Por quê? Porque a gente aprende algumas coisas, mas nós precisamos continuar aprendendo. E a casa do Senhor, a casa de Deus, o lugar do culto, o lugar da adoração, esse lugar, irmão, é um lugar de entrega. Esse lugar é um lugar que eu preciso sair da minha casa. Por mais que, como o irmão disse, o David disse aqui, às vezes é a gente que está precisando de alguma coisa, vai fazer uma oração por alguém. Por mais que talvez em alguns momentos, quem sabe em muitos momentos, né, a gente vai oferecer a alguém aquilo que nós mesmos estamos precisando. Mas, irmão, isso tem um poder incrível, porque quando Deus ele vê que você tem esse coração, é assim que eu creio, pelo menos. Quando você vai orar por alguém na necessidade que aquela mesma pessoa tem, ou às vezes a pessoa tem menos necessidade, né? Quantos de nós já oramos por pessoas e pensamos: meu Deus, se esse fosse o meu problema, eu estava realizado, eu estava todo feito, porque cada um tem o seu mundo, cada um tem as suas adversidades. Então quantas vezes nós estamos enfrentando turbulências gigantes, e aí nós somos desafiados a, mesmo em meio aos nossos problemas, aos nossos desafios, fazer algo bom, entregar algo, acrescentar algo na vida de alguém, fazer alguma coisa que vá de alguma maneira melhorar a vida de alguém. Você entende que você foi chamado para fazer isso, irmão? Você não foi chamado para salvar ninguém, porque quem salva é o Espírito Santo, quem salva é Jesus. Você não foi chamado para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Mas você foi chamado para agregar algo sobre a vida de alguém. Você foi chamado para melhorar a vida de alguém, irmão. Um filho e uma filha de Deus, que é sal e que é luz nessa terra, ele precisa ter esse dom, ele precisa ter essa habilidade, precisa ter esse poder de alguém passar na sua vida no dia e de alguma maneira a vida dessa pessoa melhorar. Você entende isso? Então não sei, às vezes você só vai dar um bom dia diferente, caloroso, que a pessoa não recebeu nenhum igual aquele. Um bom dia para você. E a pessoa vai embora pensando: meu Deus, estava cheio de problema, mas esse bom dia aí me dá uma chacoalhada. Às vezes, irmão, é só olhar no olho. Porque no mundo de WhatsApp, de celular, às vezes você está conversando com a pessoa, dá até desespero, a pessoa não consegue conversar com você mais. Nós estamos perdendo a habilidade de conversar, de ter diálogo, porque está falando e está aqui, ó, não olha na cara. E aí um mundo que as pessoas já não olham mais no olho, se você olhar no olho de alguém, der um minuto que seja do seu dia, que eu sei que todo mundo tem bastante coisa para fazer, você já vai melhorar em alguma coisa a vida dessa pessoa. E quando eu faço isso, quando eu coloco meu coração nisso, de repente, irmão, em algum momento se destrava algo e um canhão é apontado na nossa direção, porque a gente só colhe o que a gente planta. Então eu quero encorajar você nessa noite a continuar sendo bênção na vida de alguém, a continuar agregando a vida de alguém, a continuar, se possível for, melhorando o dia de alguém. Irmão, eu quero crer mesmo que amanhã você vai levantar e vai falar assim: eu quero melhorar o dia de pelo menos uma pessoa hoje. Tem noção disso? Às vezes não é tão difícil, irmão. Às vezes são coisas simples.
Às vezes são detalhes, e você pode melhorar o dia de alguém. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos com o que nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos vivendo. Porque às vezes a gente vem à casa de Deus tão desconectado, tão sem entendimento. E aí, irmãos, não tem a ver com o que a gente acredita. Porque eu pergunto sempre aqui os irmãos, quem tem a oportunidade que está sempre falando, você crê que Deus ele vive? Quem crê diz amém? Se ele vive, você crê que ele é onipresente? Para quem não sabe, onipresente, Deus está em todos os lugares. Se você crê que Deus vive e ele é onipresente, então você está dizendo que você crê que, por exemplo, ele está aqui agora, amém? Uau! Deus está aqui agora. Isso é motivo maravilhoso, irmão. Só que o que eu acho lindo, o Deus que está aqui agora, ele não fica aqui, ele não mora aqui, ele não é zelador desse prédio. O Deus que está aqui agora, ele vai estar com você daqui a pouco lá na sua casa, na hora que você for dormir. O Deus que está aqui agora, ele vai estar com você lá na sua casa, amanhã na hora que você acordar. O Deus que está aqui agora, vai no seu trabalho com você amanhã. O Deus que está aqui agora, se você estiver sensível, ele vai falar no seu ouvido. Se você estiver sensível, ele vai te dar direções para que você resolva os seus problemas, para que você não caia em armadilhas, para que você viva o plano que ele tem preparado para você. Porque o Deus que está aqui agora, ele é vivo e real. Acabou, voltou, glória a Deus. Acho que vocês nem perceberam, mas aqui dentro minha voz sumiu. E é estranho para quem fala não se ouvir, né? Foi você que desligou aí? Não? É brincadeira. Então, irmãos, o nosso Deus vivo e real, ele é um Deus que sara. Eu coloquei um tema hoje nesse sermão de Deus que sara. Deus que sara. Deus sara, irmão. Deus cura, é Deus vivo, Deus real, Deus continua com poder. E Ele tem poder para sarar uma enfermidade, amém? Amém? Você já viu Deus curando uma enfermidade? Eu disse há pouco aqui, a gente ora tantas vezes por coisas que a gente mesmo está precisando. Para quem já caminha com a gente há mais tempo, né? Ou há bastante tempo aí, né? Já há uns 10 anos. Sabe que a gente teve um período aí, a Carol, tô falando da minha vida e da minha esposa, que a gente quis muito ser pai. Eu ser pai e ela ser mãe, né? Isso tem um mistério nisso, irmão, no meio da igreja, né? Deus, ele trabalha com essas coisas. E a gente, por uma enfermidade da minha mulher, naquele momento a gente estava impossibilitado de ter filho. O médico chegou a falar, olha, é possível que você não possa gerar. E aí a gente orava por pessoas, irmão. Naquela época, a gente orava por pessoas, e a gente chegou a orar por pessoas, eu e a Carol, que precisavam engravidar, não conseguiam, e essas pessoas engravidaram, e a gente não engravidava. Eu digo, Deus, amém. E aquele louvor que a gente canta muitas vezes aqui, está bem antigo, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, foi a minha oração por muito tempo. Vai valer a pena. Porque eu cantava isso e eu chorava muitas vezes assim, eu não entendo, eu não compreendo os seus caminhos. Eu não entendo, o Senhor é muito grande, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que tudo coopera, eu sei que está tudo nas suas mãos, mas eu não estou entendendo, como que eu posso orar por alguém, essa pessoa gerar, eu oro pela minha mulher, ela não gera. Mas eu te darei a minha canção. Eu quero ter um filho, Deus. Se eu tiver um filho, eu vou te dar a minha canção. Eu quero ter um filho, Deus. Mas se o Senhor não me der um filho, eu vou continuar te entregando a minha canção. Irmão. E hoje eu tenho 2. Deus cura. Deus sara. Deus sara enfermidade física. Deus sara enfermidade emocional. Deus sara enfermidade familiar.
Deus sara enfermidade nas nossas vidas, nos nossos trabalhos. Deus sara, Deus cura, e nós precisamos crer nisso. Esse contexto, essa história, o Salomão tinha acabado de construir, rei Salomão, o templo, e Deus vem e enche aquele templo com a glória dele, né? E nós estamos vivendo nesses dias manifestações de Deus aqui nesse lugar. Nós estamos vendo Deus de perto, né? A gente acabava de vir de um retiro, tendo uma experiência tão profunda, tantos de nós aqui. E aí os cultos têm sido uma bênção. Deus enche aquele templo. Eu percebo que Deus vem aqui também e nos toca tantas vezes, de uma maneira especial, amém? Quem sente isso? Domingo a gente teve um culto tão lindo aqui, os batismos, né? As pessoas entregando as suas vidas. E aí a gente começa a lembrar de como foi o nosso batismo também, né? A Meg hoje me marcou no batismo dela, ela e o Bento, a gente que batizou eles aqui nessa igreja. E tantas coisas a gente vai ouvindo, e vai vendo, e vai presenciando, e Deus está agindo, e Deus está cuidando, e Deus está transformando, e Deus está sarando. Só que às vezes a gente não consegue olhar para isso. E naquele tempo, o rei Salomão construiu, com direção de Deus, um templo, e ele veio e encheu o templo. Quem está mexendo no som hoje? Está muito rachado aqui. Ele vem e enche o templo com a glória dele. E eu percebo, irmão, nesses dias, melhorou. Obrigado. Uma salva de palmas aqui pro Gustavo. O Gustavo veio aqui e falou: em nome de Jesus agora, sara a caixa. E a caixa sarou. Os irmãos que estão mexendo no som também, obrigado. Melhorou aqui, eu estou me ouvindo perfeitamente. Então, Deus manifestou a glória ali. Só que aí Deus vem e fala para o Salomão, aparece para ele em sonho e faz um alerta. Fala assim, Salomão, ó, é dessa maneira que funciona. Se o povo andar na minha presença, aí é glória. Se não andar, eu vou mandar uma peste. Se não mandar, eu vou mandar enfermidade. Mas se eu mandar enfermidade, aí ele fala esse versículo que nós lemos agora. Se eu mandar alguma coisa, se alguma coisa vier como consequência do pecado do povo, que muitas vezes é rebelde, e muitas vezes nós somos o rebelde, sim ou não? Tem alguém que erra aqui? Meu Deus, você me atrapalhou agora, Raquel. Que a segunda pergunta era: tem alguém que erra muito? Aí a Raquel já respondeu primeiro. Tem alguém que erra aqui? É muito. Não vou nem perguntar, mas é muito. Toda hora. Então, irmãos, quando a gente erra, a gente precisa entender que há um caminho a ser feito. Um caminho de retorno, arrependimento. Então o que ele está falando? Se o meu povo errar, se houver consequências sobre o seu erro, tem uma maneira de resolver isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, que chama o nome dele, que ora, que adora, aqui está o povo de Deus, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu do céu ouvirei. Você pode dizer ouvirei? Então diga assim: Deus ouve. Então olha só, a gente está aqui em uma quinta-feira, em uma casa, em uma igreja, em uma parte do corpo de Deus tão grande nessa terra toda, na presença de um Deus que ouve. Alguém crê nisso? Aleluia. Deus ouve só de domingo? Deus ouve de quinta? Sim. Às vezes a gente vem no domingo porque a gente fala: não, domingo é melhor, a igreja está cheia, é o louvorzão, é uma palavra, eu vou no domingo. Na quinta não, irmão, Deus fala toda hora. É a gente que precisa aprender. Se o meu povo se humilhar e orar
eu do céu ouvirei. Então Deus sara, amém? Alguém crê? Ele sara. Mas existe um caminho a ser percorrido. E uma primeira coisa é, eu preciso falar. A oração é nada mais do que falar. Porque às vezes, irmão, a gente vira tão crente e a gente conhece tanto as coisas que a gente pensa assim, não preciso falar porque Deus já sabe. Deus já conhece meu coração. O próprio pastor aí, o bispo, falou que ele já sabe até antes de eu falar, que já está no meu coração. Mas Ele quer que você fala. É, irmão. Porque quando a gente fala, o que a gente faz? Se humilha. A gente fala assim, Deus, eu pensei que eu era alguma coisa. Eu achei que eu estava até abalando. Mas eu percebi que eu estava tudo errado. Então eu oro e eu me humilho. E quando eu oro e me humilho, Deus, Ele ouve. Deus ouve quando a gente ora em pé, sim ou não? Quando a gente ora deitado, sentado e ajoelhado. Ele ouve de qualquer maneira a sua oração. E é como eu disse há pouco também, às vezes você não tem nem força por orar, Ele recebe as suas lágrimas. Mas quando você se prostra, é assim que eu creio, tá? Quando você se prostra, você está mandando uma mensagem para o céu e para o inferno. Você está dizendo para o céu, eu reconheço que eu sou menor. Eu reconheço que eu preciso diminuir. Eu reconheço a sua majestade. Eu reconheço a sua soberania. Eu reconheço a sua grandeza. Por isso eu me ajoelho. Por isso eu me prostro. Então, irmão, eu vou dizer algo para você, sem medo de errar. Todo aquele que crê em Jesus, no Senhor, no Deus Pai, no Deus Filho, no Espírito Santo, precisa se ajoelhar. Às vezes você vai enfiar até a cara no chão assim, ó. Ajoelhar é pouco. Eu quero esfregar minha cara cretina no chão aqui. Quero me humilhar mesmo. Aí porque algumas vezes as coisas começam a dar errado na nossa vida, irmão. Porque a gente esquece de pilares básicos. Ou porque a gente vai deixando algumas coisas que são principais como secundárias para depois. Então, todos os dias da nossa vida, o que o crente deveria fazer? Primeiro é falar, amém? Que é tipo assim, ó. Eu vou explicar, eu vou desenhar aqui agora. Se você não comer nada, você vai morrer, sim ou não? Sei lá, vai durar uma semana? Talvez, o mais forte, alguns 3 dias. Alguém já vai começar a passar mal, vai morrer. Alguém talvez dure um pouco mais, um mês. Se você estiver jejuando, quem sabe Ele te guarde, né? Agora, se você comer miojo todo dia, você vai morrer em um mês? Não. Mas vai morrer logo logo. Em um ano talvez. Vai ficar doente, alguma coisa vai dar ruim. Então é melhor falar, amém? Se não der para ajoelhar, fala em pé mesmo. Vai, come um miojinho e espera chegar a hora de uma refeição sólida. Então não para de falar. Ah, eu oro no chuveiro. Tem gente que fala assim, meu devocional é no chuveiro. Ora no chuveiro também, irmão. Mas nós precisamos ter um tempo de falar assim, Deus, aqui ó, eu não estou tomando banho, eu não estou no banheiro, eu não estou falando com ninguém, eu não estou olhando no WhatsApp. Eu estou aqui, eu sou teu agora, quero me humilhar. Aí a gente não faz. E aí, irmão, alguma coisa vai mudando dentro da gente. A nossa oração já não é mais tão fervorosa. A gente já não se humilha tanto. Quem entende o que eu estou falando aqui? Quem já enfiou a cara no chão, literalmente? Então você está entendendo o que eu estou falando. E a maioria das vezes que você enfia a cara no chão é como? Eu já fui no teatro aqui também, viu? Para quem não sabe. Eu fazia aqueles papel maravilhosos que eles me davam. Que não tinha que fazer nada, era só o figurante ali, ficava... Mas geralmente quando a gente chega nesse ponto, que não é para se aparecer para alguém ou no meio de gente,
aqui também tem isso, a gente já está quebrantado. Porque a gente está dando uma mensagem para a gente mesmo: eu sou pequeno, eu sou falho, eu erro muitas vezes. O Senhor me ama tanto e eu ainda continuo errando. Como que o crente tem o poder de continuar errando diante de um Deus tão bom assim? Esses somos nós, irmãos. Sem Deus não somos nada. Então nós precisamos, Deus sabendo disso, orar. Aí ele fala assim: a carne às vezes é enganosa. Vamos usar essa palavra, vai. Hoje eu estou mais cuidadoso. Ela quer te enganar. Então, ao invés de só orar, tem que se humilhar também. E aí quando você faz isso, irmão, você manda uma mensagem para o inferno também, dizendo assim: olha, você pode até querer paralisar minha vida, você pode até querer me roubar, em alguns momentos você até me distraiu, mas eu continuo tendo um Deus que é vivo, que é real, e o meu coração só se prostra diante dele. Nós precisamos. Quando fazemos isso, o céu ouve. Irmão, olha só o que eu estou dizendo, é o básico. Estou dizendo, se você chegar na tua casa hoje, e falar: Senhor, quantas vezes eu já me humilhei, por que eu não estou fazendo mais? A partir de hoje, eu vou me prostrar diante de Ti. Ah, hoje eu não estou com vontade. Vai sem vontade, irmão. No meio do caminho você vai ver a vontade aparecendo. Porque você não faz o que você tem vontade, você faz o que tem que ser feito. Porque você não é mais um crente infantil, você agora é alguém espiritual maduro, amém? Então eu preciso orar, preciso humilhar, preciso clamar, preciso reconhecer. Segundo, eu preciso me arrepender. O Deus que ouve, o Deus que sara, é o Deus que perdoa os pecados também. O texto está dizendo aqui. Quantas vezes Jesus curou as pessoas dizendo: eu perdoo os seus pecados? Porque muitas vezes o que está prendendo, o que está amarrando, o que está roubando, o que está destruindo o casamento, a família, os planos de Deus na sua vida é o pecado. Então só tem uma maneira: eu oro, me humilho, Deus ouve, aí eu me arrependo. Eu digo: Senhor, olha só, fiz isso hoje, olhei para tal coisa hoje, falei com tal pessoa de novo, fui em tal lugar de novo. E tem uma coisa que eu tenho batido muito na tecla aqui, irmão, muito. Escuta isso aí, recorta essa parte aí, quem sabe vai servir para você, põe no teu coração. O crente, nos dias de hoje, na minha concepção, eles têm errado mais pelo que eles deixam de fazer do que pelo que eles fazem. Então, na hora de pedir perdão pelos nossos pecados, não é só pelo pecado que eu fiz. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu tenho visto, irmão, a igreja hoje, a gente comete mais pecado deixando de fazer, deixando de perdoar, deixando de amar, deixando de ter compaixão, deixando de se posicionar, deixando de dar outra face, deixando de pregar, deixando de falar do amor de Deus, do que propriamente eu fumei uma maconha. Então nós precisamos pedir perdão. O Senhor me chamou, o Senhor me comissionou, o Senhor me deu um dom, e eu estou perdendo a minha vida com coisa que não tem nada a ver. Me perdoa. Faz sentido para alguém? Me perdoa. Porque o Deus que ouve é o Deus que perdoa. Mas para perdoar eu preciso me arrepender. Tem alguém entendendo? É assim que funciona, irmão. Esse texto aqui, ele aponta para Jesus.
Toda a Bíblia aponta para Jesus. E a gente precisa aprender a extrair isso dos textos. Esse texto aponta para Jesus. O céu dá direção, o céu ouve, o céu dá oportunidade. Eu preciso fazer a minha parte. Está condicionado, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu do céu ouvirei, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Agora o que acontece, irmão? A gente às vezes só olha por problema, a gente quer ficar lutando com aquilo, e a gente esquece de percorrer o caminho correto. Eu preciso percorrer o caminho correto para que a cura chegue. Você lembra o tema? Deus sara, amém? Deus sara. Quem crê que Deus sara? Ele sara. Ele cura. Ele tem poder para fazer. Deus é Deus da providência. Alguém crê nisso? Deus tem provisão, Ele sara. Deus é Jeová Jirê. Ele é o Shaddai, tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Ele sara. Ele pode inclusive sarar a turbulência dentro da sua casa, da sua vida, da sua mente, e trazer paz. Deus sara. Mas eu preciso percorrer o caminho correto para receber essa cura sobre a minha vida. E o caminho está aqui. Eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso abandonar as práticas ruins, e aí sim Deus, Ele ouve, perdoa os pecados e traz cura. E eu quero crer que você veio aqui nessa noite, quem sabe está alguém ouvindo na internet também, para ouvir que Deus pode trazer cura, Ele pode sarar enfermidade, Ele pode trazer paz, Ele pode mudar a sua história até financeira, Ele pode mudar a sua história familiar. Deus sara, Deus cura, Ele tem poder, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Humilhar, orar, arrepender, buscar a face. Só que tem uma coisa, irmão, eu já vou encerrar. A gente é muito orgulhoso, e aí orgulho com humilhação não combina. Eu não preciso me humilhar mais, eu já fui muito humilhado. Aí a gente fica inventando história, e às vezes até inconsciente, sem perceber, a gente fica postergando. E depois eu vejo isso, depois eu mexo nisso, deixa isso daí para lá. Até quando? Até quando a gente vai empurrar? Quando que a gente vai tomar uma decisão de homem e de mulher, de resolver a nossa vida, de resolver o que precisa ser resolvido? Porque desculpa, argumento e bons argumentos a gente vai ter sempre, irmão, sempre. Eu podia falar para você que eu não quero mais ser pastor, porque mesmo eu fazendo o meu máximo, tem gente que se reúne e fica falando mal de mim. Eu podia usar isso como argumento para dizer, eu não quero mais pastorear, porque tem gente que é louca. Você faz tudo e o povo ainda reúne e fica falando mal. Vou embora da igreja, porque eu acho que o louvor agora não está mais legal. Vou embora da igreja agora, porque o bispo não deixa mais eu ficar ali na porta. Você não vai embora, você está falando uma coisa dessa. Você já foi faz tempo. Você está seco, morto, só que você não percebeu. E é orgulhoso. E eu não estou falando, irmão, que você tem que olhar para mim e falar, não é, mas um fala do outro. Pelo amor de Deus, você está doente. Tem uma expressão que eu aprendi que é
Quanto mais o Pedro fala do Paulo, mais eu conheço do Pedro do que eu conheço do Paulo. Outro dia eu disse aqui o básico: não fale nada dos outros. Só que tem gente que não consegue. Fale pouco de você e fale muito de Deus. Só que a gente é mestre em ver, perito em ver os outros. Isso que é cego em ver a gente. Aí você olha, a casa do outro está de pé, a nossa está destruída. E eu estou falando da casa que está de pé, mas a minha está destruída. Tem algum sentido nisso? Mas eu continuo falando porque eu sou orgulhoso, porque eu sou soberbo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque se eu não me reconhecer, se eu não me arrepender, não tem cura. E aí minha casa vive doente, minha família vive doente. Por que tem um monte de crente falando de divórcio? Se o próprio Deus falou que casou já era, é só a morte para separar. E ficar, não sei, não está dando certo, não bateu. Ai, Deus. A gente não pode falar tudo o que pensa, Jesus. Se você se humilhar e orar, você vai pensar: tem um lugar para mim lá no céu, então eu não posso separar, porque a separação me afasta do céu. Então, mulher, vamos lá. Marido, dá a mão aqui. A gente vai dar um jeito aí com Deus e eu não solto por nada. Porque a gente é orgulhoso. E aí, irmão, um monte de coisa dando errado. A gente vê o prédio pegando fogo e não sai. Por quê? Porque é orgulhoso. Foi eu que fiz esse prédio aqui. Pode pegar fogo, vou morrer aqui dentro, mas não vou sair. O pecado mata, o pecado amarra. A única coisa simples que nós deveríamos falar é: Senhor, tira da minha vida tudo, inclusive dentro de mim, do meu coração. Remove tudo que me afasta de Ti. Tudo. É difícil, irmão. Falar para você que não é fácil, não. Pelo menos para mim, até hoje, não tem sido. É diário, é exercício mesmo. Mas não tem outro caminho para a cura. Quer ser sarado? Quer ser curado? Quer ser saudável? Quer ter uma família na presença de Deus? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter o seu trabalho abençoado? É esse o caminho. Se humilha, ora, se arrepende, busca a face de Deus. Aí Deus ouve, perdoa os pecados e sara. Sabe o que eu acho lindo de pregar da igreja, de tudo, irmão? Eu acho lindo que enquanto Deus, Ele me usa aqui, ou usa qualquer um que estiver aqui, para falar da palavra, do texto, o Espírito Santo está aí no teu coração, trabalhando, te convencendo, te lembrando, te fazendo: é verdade, olha só, eu podia fazer isso diferente. Se você está sensível, irmão, é impossível você vir num culto desse e o Espírito Santo não falar com você. É impossível. Deus não arrancar algo de você, irmão. É impossível. Olha só, são 16 anos andando com Deus. Toda vez que eu me humilho, Ele arranca alguma coisa de mim. Eu digo: ainda tinha isso aqui? É impossível você encontrar com a santidade de Deus. É impossível você encontrar com a presença dEle. É impossível. E Deus não remover nada de você. É impossível. Só que a gente vai perdendo a capacidade de perceber isso, ou de se colocar à disposição para que Ele faça isso. Então são coisas básicas, irmãos. A gente pode sair daqui e viver a nossa vida.
como muitos de nós têm feito. No automático aqui, ó, vamos embora. É como vir na igreja, para alguns é como se fosse tomar uma ducha. Vou lá me lavar um pouquinho, amanhã eu volto aqui e faço o que eu quero da minha vida. E cada um faz o que pensa, irmão, e é no tempo de Deus mesmo. Mas eu creio que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui. Que se a gente pensa que Deus pode fazer algo diferente, se a gente pensa que Deus pode usar a igreja em uma nação que está sofrendo e sangrando, com tanto problema, com tanta corrupção, com tanta desinformação, tanta desgraça. Sabe o que eu acho, irmão? Que eu creio é que quanto mais escuro está, quanto maior o problema, a luz de Deus, a glória de Deus, ela brilha cada vez mais forte. Isso precisa ser através das nossas vidas. A igreja precisa ser a resposta para a sociedade. Precisa. A igreja precisa gerar esperança. A igreja precisa ser um lugar de descanso. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas falam: deu tudo errado na minha vida, eu vou lá ver se eu consigo salvação, socorro, alguma coisa. Através das nossas vidas. Se eu me humilhar e orar e buscar a face e me arrepender dos meus pecados, eu vou encerrar dizendo que propus esse tema hoje, Deus que sara, para que de repente, de alguma maneira espiritual, o Senhor liberasse uma cura sobre a sua vida. Eu entendo e eu acesso a presença de Deus e aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. E eu penso mesmo que numa quinta-feira, irmão, não é nem domingo, hein? Olha, quinta-feira, Deus pode curar você, transformar a sua vida, fazer um divisor de águas, fazer tudo novo, mostrar um caminho novo, mudar a sorte da sua casa, salvar o seu casamento, salvar a sua vida, usar você para salvar alguém. Só de fazermos o básico, reconhecermos quem Ele é e nos humilharmos na presença dEle. Vamos ficar de pé, irmão? Por favor. Eu quero orar com você. Nós vamos iniciar aqui. O que eu proponho é que você continue fazendo na sua vida. Se você já faz, continua fazendo. Se você não faz, essa é uma oportunidade, irmão, de ter pelo menos um encontro diário com Deus. Um encontro. Um momento que você separa do seu dia, um momento para dizer assim: Senhor, aqui ó, o que eu tenho é pouco, mas eu quero entregar de todo o meu coração. Eu quero entregar da melhor maneira possível. Eu quero me prostrar, eu quero adorar, eu já falei tantas vezes aqui, irmão, às vezes a gente não sabe orar, ou pelo que orar. Coloca um louvor de adoração, coloca um louvor que você gosta, de adoração. Começa a adorar, irmão, porque no momento que você começa a adorar, o Espírito Santo vai te mostrando pelo que você deve orar, ou como você deve orar. O próprio Espírito Santo vai ensinando o que você deve falar para Ele. Você entende isso? Que até a vontade de adorar, quem coloca na gente é Deus. Você entende isso? Você não acorda de um dia para o outro e fala assim: ah, hoje eu acordei cheião de vontade de adorar. Isso não acontece do nada. O próprio Deus coloca em nós essa vontade. Então por isso que às vezes eu preciso tomar um primeiro passo. É que tarefa é uma palavra dura para isso, mas é como se fosse uma tarefa nossa. Todo dia, sei lá, eu acordo 7, então eu vou acordar 15 para 7. E eu vou orar 5 minutos, ou eu vou ler um salmo e vou ouvir um louvor. Parece muito isso para Deus, irmão? Para você dar para Deus, ler um salmo por dia.
Quanto dura um salmo? Sei lá, 1 minuto? 2 minutos de leitura? Será que a gente consegue ler um salmo por dia? Para começar, você está aqui, Igreja Viva? Porque é com pequenas coisas que a gente vai destravando. Então eu leio um salmo e coloco um louvor. E aí eu faço uma oração, e isso tudo durou 5 minutos. Isso tudo durou 5 minutos. 5 minutos que vão trazer cura sobre a vida dos seus filhos. 5 minutos que vão trazer saúde, renovo sobre o seu casamento. 5 minutos que vão te dar direção do que você deve fazer no seu trabalho ou não deve fazer no seu trabalho. 5 minutos que vão te colocar em lugares certos que você não iria, porque você está desconectado da presença de Deus e daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. 5 minutos. Quem está entendendo? Para você se humilhar e orar. Para você dizer assim: esses 5 minutos é teu, Senhor. E aí eu duvido, irmão, eu duvido que depois de algumas vezes feita, 5 minutos vai ser o suficiente. Durante o dia você vai pensar: eu preciso de mais, eu quero colocar um louvor aqui de novo. Se eu puder, eu quero ler mais alguma coisa aqui.